coração vai triunfar. Quando a forte da verdade se ouvir, que a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Em nosso mundo real e virtual. Por isso, iniciamos cantando. Irmãos e irmãs, agradecemos a presença de todos nesta manhã, em que aqui nos encontramos como paróquias da cidade de Barra do Piraí, seus padres, leigos e leigas, para celebrarmos e pedirmos a paz. Sabemos que no próximo dia 1º de janeiro é Dia Mundial da Paz e rezamos pela paz, paz tão desejada em nossos tempos, e que possamos, neste momento de oração, rezar pela paz interior, a paz em nossas famílias, em nossos lares, a paz em nossa cidade de Barra do Piraí, a paz no Brasil e no mundo, para que assim nós sejamos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. E nesse momento inicial, como é de costume, final do ano, revisão de vida, recordação dos acontecimentos. Então, o Padre Paulo nos ajudará nesse momento com a recordação da vida. E posteriormente, o Padre Vidal nos ajudará com uma reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz. Inteligência artificial e a paz é a mensagem do Papa Francisco, e Padre Vidal irá nos ajudar nesta reflexão. Muito bem, irmãos e irmãs. Então, como várias paróquias, grupos, comunidades, mas uma única e mesma igreja, buscando retomar esse momento de unidade, já acontecido em tantos outros anos anteriores, rezando ao encerrar, na proximidade do encerramento deste ano civil, rezar e pedir pela paz. E ao rezar e pedir pela paz, louvar, agradecer
e entregar ao Senhor o ano que vivemos. Por isso, nesse momento, nós somos convidados a trazer na memória, no coração, qual foi o grande fato em minha vida neste ano de 2023. Que situação, que acontecimento, que emoção, que fato marcou a minha história, a minha vida, a minha comunidade, a minha família, neste ano que vai se encerrando. Mais uma vez, passou tão rápido. Talvez alguns de nós ainda tenham alguma lembrança de onde estavam na passagem de ano de 2022 para 2023. Aquilo que pediram, desejaram, esperavam que fosse acontecer ao longo do ano. Talvez outros de nós, a gente nesse momento nem consiga trazer presente. O fato é que iniciamos o ano de 2023 com a posse de um novo governo em nosso país. E a partir daquele momento político importante na nossa história, alguns dias depois, uma grande movimentação em Brasília, que até hoje repercute em nossas redes sociais. Conflitos, tensões, agressões, disputa, polarização. E aquelas imagens do último dia 8 de janeiro ainda repercutem. E a intensidade de todo aquele início de ano talvez seja a grande marca que conduziu a nossa história nesse ano. Um ano intenso, um ano de uma profunda intensidade. Uma intensidade que começou com uma situação política com um novo governo. E uma intensidade que se manifestou nas forças da natureza, com ondas de calor que nos atingiram, que nós jamais conhecemos jamais havíamos conhecido esse sentimento e essa percepção. E junto com as ondas de calor, as chuvas torrenciais em tantos lugares do nosso país, de maneira especial, ainda no início do ano, a grande chuva e o acúmulo de água em uma das regiões do bairro do Lago Azul, levando então a situação de dor e deslocamento de mais de 40 famílias atingidas naquele momento. Essa intensidade na questão política, na questão climática, ela veio continuando nos acompanhar. Foi uma intensidade até mesmo na questão do esporte, pois foi intenso chegar ao fato de realmente saber quem seria o campeão brasileiro de futebol desse país. Essa mesma intensidade em nossa cidade se manifestou de uma forma muito visível esse ano, quando todos nós fomos percebendo, comentando e falando de um crescimento da população em situação de rua e a intensidade de pessoas nos cruzamentos, pedintes vindo nos abordar, pessoas vendendo balas, e isso marcando toda a nossa existência de maneira mais real nesse ano de 2023. E o drama da população em situação de rua nos remete à campanha da fraternidade, porque na quaresma a campanha da fraternidade nos disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Fraternidade e fome. E quantas pessoas vieram até nós pedindo: me dê algo para comer ao longo desse ano de 2023. Nessa dinâmica, nós fomos trabalhando. E após vivenciarmos a quaresma, a Semana Santa, à luz da campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer, celebramos então, naquela Semana Santa, a procissão do Senhor Morto, unindo várias de nossas paróquias.
Caminhamos no tempo e celebramos Corpus Christi, aonde nas paradas nós refletíamos e apresentamos a vida de nossas pastorais sociais. Demos mais um passo e no dia da Senhora Santana, na grande procissão com toda a cidade, à luz do ano vocacional, o grande tema da nossa igreja nesse ano de 2023, vocação, graça e missão, em cima da ponte metálica nós lembramos da vocação do Monsenhor Clemente, o grande construtor da igreja de São Benedito, da vocação de Franz de Castro, servo de Deus da paróquia Santa Teresinha, da vocação de Dom Valdir Calheiros, o quinto bispo diocesano, cujo centenário celebramos, da vocação das primeiras irmãs religiosas que chegaram em nossa cidade após a criação da diocese, as irmãs franciscanas de Bonlanden, as irmãs do Medianeira, que agora se despedem de nós e partem para a nova missão. Nesse contexto, também na esfera vocacional, não tem como não lembrar da Páscoa do Padre Joaquim, que vivenciamos nesse ano de 2023, da trágica Páscoa do seminarista Carlos Gleidson e de tantos irmãos de nossas comunidades, leigos comprometidos com a vida, a esperança e o Evangelho, que nesse ano de 2023 partiram para a casa do Pai. Assim sendo, chegamos ao mês de outubro e com a graça de Deus e apesar de todas as dificuldades, vivemos mais uma vez como cidade a missão no Vale do Ipiranga. E também no mês de outubro, todo o empenho, articulação a partir da Pastoral da Criança, na busca de retomar a multimistura, sendo entregue às famílias mais carentes em nossa cidade. E é um anseio do qual ainda estamos esperando a finalização pelo poder público municipal. Perante tudo isso, meu irmão e minha irmã, nós chegamos ao mês de dezembro. No advento preparamos o presépio em nossas casas, vivemos a novena de Natal. E hoje, prestes a terminar este ano civil, aqui nos encontramos, unindo tudo isso, unindo tudo o que aconteceu na vida de cada grupo pastoral, movimento, comunidade, paróquia, que aqui representamos, unindo tudo o que aconteceu na vida pessoal, particular, familiar, no local de trabalho de cada um de nós, unindo toda a intensidade no meio de tudo isso, de tantos apps, tanto Instagram, tantas mensagens no Facebook e uma vida virtual que às vezes nos fez parecer sair da vida real para vivermos num mundo aparente marcado pelas redes sociais. Assim sendo, ao concluir o ano de 2023, o Papa Francisco nos apresenta uma mensagem de paz, aonde com os pés no chão, mas vivendo nas redes sociais, somos chamados a esse grande desafio de construir a paz perante as redes sociais, perante a chamada inteligência artificial. Essa recordação da vida, a recordação da vida entregamos ao nosso Deus e pedimos ao Senhor, pelas palavras do Papa Francisco, que nos inspire e nos ilumine para continuar a história de um mundo onde possamos viver a paz com os povos, a paz nas redes sociais, a paz perante o desafio da chamada inteligência artificial. Recebe, Senhor, a nossa recordação da vida. Recebe, Senhor,
mais uma vez, depois de alguns anos impedidos pela pandemia. Desde que cheguei, retornei à Barra do Piraí em 2019, aprendi que não se poderia começar um novo ano sem este encontro, porque aqui se encontram irmãos e irmãs que têm a firme convicção de que a nossa esperança não está baseada em considerações humanas, mas sim no poder e na bondade de nosso Deus. Pois bem, este ano de 2024, somos chamados a refletir sobre um tema de suma importância. E isso fazemos enquanto discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, olhando sempre para o amanhã, para o futuro, com esperança. Nós somos homens e mulheres de esperança, pois nós entendemos que a nossa história não caminha para o abismo do nada. Nós entendemos que a nossa história não caminha para o fracasso total, mas sim que a nossa história está impregnada da presença amorosa, silenciosa de nosso Deus. É Deus quem conduz a história, fazendo da história humana uma história de salvação. Por isso, estando aqui, a gente pode até cantar aquela canção, pelo menos o refrão de um salmo muito belo, não é? Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, Que alegria, o nosso encontro de irmãos. é como Foi perfumado, gostosa é a nossa união. é como Perfumado, gostosa é a nossa união. foi Que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. É um prazer, é uma alegria o nosso encontro de irmãos, mas é sobretudo uma firme convicção de que nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Tem uma página bonita da Bíblia que diz assim: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E vejam que coisa interessante. Quando nós abrimos a primeira página da Bíblia, no livro de Gênesis, aí nós nos damos conta de que Deus nos fez a sua imagem. A sua imagem. E quando nós abrimos o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, a gente se dá conta de que ali no capítulo 35 do livro do Êxodo, vai dizer assim: e Deus encheu o seu... E Deus encheu o ser humano do seu... E Deus encheu o ser humano do seu espírito
o que significa de ter sido feita a imagem e semelhança do Criador. De ter Estão querendo calar minha voz. De ter dentro dela a inteligência, a sabedoria e o conhecimento que tem se manifestado na arte, mas especialmente na ciência e na tecnologia, podendo tornar a Terra, Zico, o Zico o problema do Zico é que ele é flamenguista, eu sou tricolor. Tem alguma coisa que está fora aí, não está batendo não. Se fosse Padre Juarez, estava tudo certinho. Podendo tornar a Terra uma habitação digna para toda a humanidade. É a carta, é a mensagem que nos escreve o Papa Francisco. A ciência e a técnica já encontraram remédios para pôr fim a inúmeros males que afligiam a vida humana e causavam grandes sofrimentos. Mas é verdade que muitos remédios precisam ainda de serem encontrados. Mas como fomos dotados do Espírito de Deus para sermos sal da terra e luz do mundo, é responsabilidade nossa, temos que nos perguntar e, sobretudo, temos que identificar onde falta sal, onde tem sal demais, quais são as trevas que ameaçam a vida. Eu diria que hoje não podemos mais fechar os olhos para os avanços da técnica. Temos que ter uma preocupação constante com o uso que da técnica, da tecnologia, nós fazemos. Caso contrário, ela poderá se tornar no maior obstáculo para um mundo mais humano, para um mundo mais justo. Em geral, dizemos que a técnica é uma ferramenta à disposição do ser humano. Sendo assim, ela poderá contribuir para o desenvolvimento do indivíduo humano, para a amizade social, em especial na construção de uma sociedade pacífica, justa e fraterna. Mas, estando hoje com os olhos bem abertos, cabe perguntar: quem está sendo o verdadeiro sujeito da história? O ser humano ou a técnica? Está mesmo a técnica a serviço do ser humano, ou o ser humano está se tornando cada vez mais um servo obediente da técnica? A Igreja, na mensagem do nosso Papa, na mensagem de paz para o mundo, reconhece como positivas a ciência e a técnica, mas ao mesmo tempo manifesta preocupação com os riscos que esses avanços possam oferecer para a sobrevivência humana e os perigos para o planeta Terra, a nossa casa comum. Hoje, a inteligência artificial, essa ferramenta tecnológica que traz avanços significativos para diferentes campos do conhecimento e da prática, por um lado, oferece uma grande contribuição para o desenvolvimento humano e social. Mas, por outro lado, dependendo do seu uso,
poderá se constituir num grande problema. Corretor ortográfico, quando escrevemos uma simples mensagem para o Padre Paulo, para o Padre Gaspar, para o Padre Vidal, para o Padre Miguel, para o Padre Sérgio, desde quando escrevemos uma simples mensagem, desde quando nós escrevemos uma simples mensagem no WhatsApp, até soluções mais complexas e satisfatórias, a gente se dá conta de que a inteligência artificial já faz parte da nossa vida. No entanto, essa mesma inteligência artificial que tanto tem nos ajudado,